Olá, olá! Continuando a nossa série de vídeos, a chave mestra. Alcance a vida extraordinária que você deseja, continuando essa leitura comentada aqui com você, tá? Nós estamos no exercício 8, parte 8. Nesta parte, você verá que pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é regido por uma lei imutável. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que nossas vidas não estão sujeitas a nenhuma espécie de capricho ou variabilidade? Que somos governados por essa lei? Essa estabilidade é nossa vantagem, porque ao cumprir a lei garantimos o efeito desejado com precisão imutável. É a lei que faz do universo um grande hino de harmonia. Se não fosse pela lei, o universo seria o caos em vez de cosmo. Então, esse é o segredo da origem do bem e do mal. Esse é todo o bem e todo o mal que já houve ou haverá. Vou ilustrar. O pensamento resulta em ação. Se o seu pensamento for construtivo e harmonioso, o resultado será bom. Se o seu pensamento for destrutivo e desarmonioso, o resultado será ruim. Portanto, só existe uma lei, um princípio, uma causa, uma fonte de poder. E bem e mal são apenas termos que foram cunhados para indicar o resultado da nossa ação, ou nossa conformidade e não conformidade com essa lei. A importância disso é bem ilustrada nas vidas de Emerson e Carlyle. Emerson amava o bem e sua vida era uma sinfonia de paz e harmonia, enquanto Carlyle odiava o mal e sua vida era uma perpétua dissonância e desarmonia. Temos aqui dois grandes homens, cada um dispostos a alcançar o mesmo ideal, mas um fazendo uso do pensamento construtivo e, portanto, em harmonia com a lei natural, enquanto o outro utilizando o pensamento destrutivo e, portanto, atraindo para si desarmonia de todo tipo e natureza. Assim é evidente que não devemos odiar ninguém, nem mesmo o mal, porque o ódio é destrutivo, e logo veremos que quando temos pensamentos destrutivos, semeamos vento, o que haverá a colheita de vendaval. O pensamento contém um princípio vital, porque é o princípio criativo do universo, e devido à sua natureza, atrairá outros pensamentos similares. Como o único propósito da vida é o crescimento, todos os princípios que servem de base para a existência devem contribuir para tal fim. Portanto, o pensamento assume a forma e a lei do crescimento acaba por fazê-lo se manifestar. Você pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é regido por uma lei imutável. Toda linha de pensamento constante não pode deixar de produzir seu resultado no caráter, na saúde e nas circunstâncias do indivíduo. Por isso, os métodos que nos permitem substituir hábitos de pensamentos que sabemos que só gerarem efeitos indesejáveis por aqueles de pensamentos construtivos são de suma importância. Então, estou falando aqui, ó. Por isso é importante você aprender como mudar seus pensamentos. E é o que a gente está fazendo aqui nesse canal, nessas leituras da chave mestra. Um passo a passo para você conseguir criar uma vida diferente, para você conseguir transformar a sua vida, mudar de vida. Para você que está cansado dos mesmos problemas, dos mesmos sofrimentos, de nunca conquistar nada, de nunca conseguir nada. Para você que já tentou de tudo, mas não perdeu a esperança, não perdeu a fé, e decidiu vir acompanhar comigo aqui essa leitura comentada. Todos nós sabemos que isso não é fácil. Hábitos mentais são difíceis de controlar, mas isso pode ser feito, começando a substituir pensamentos destrutivos por pensamentos construtivos. Crie o hábito de analisar cada pensamento. Se ele for necessário, se sua manifestação no objetivo for benéfica, não apenas para você, mas para todos que serão afetados de algum modo por ele, mantenha esse pensamento.
Aprecie esse pensamento. Ele é valioso. Ele está em sintonia com o infinito. Ele crescerá e se desenvolverá e gerará frutos centenas de vezes. Por outro lado, é bom ter em mente essa citação de George Mattel. Aprenda a manter a porta fechada e a manter-a fora da sua mente. Fora de seu escritório e fora do mundo, todo elemento que tenta entrar sem um propósito útil e definido em vista. Se o pensamento for crítico ou destrutivo, o resultado em qualquer dissonância e desarmonia. Talvez seja necessário cultivar uma atitude mental que leve ao pensamento construtivo. Você precisa mudar seus pensamentos negativos, você tem que parar de ser aquela pessoa negativa. E uma das primeiras coisas é parar de ficar reclamando, tá? Quanto mais você reclama, mais você tende a ser uma pessoa negativa. Você verá que a imaginação será de grande ajuda nesse sentido. Cultivar a imaginação leva ao desenvolvimento do ideal que dará origem ao seu futuro. A imaginação reúne o material que a mente utiliza para tecer a trama do seu futuro. A imaginação é a luz que nos permite penetrar em novos mundos de pensamento e experiências. A imaginação é um poderoso instrumento com o qual cada descobrir e inventor abriu o caminho que levou do precedente à experiência. O precedente diz, não pode ser feito. A experiência diz, está feito. A imaginação é um poder plástico que molda as coisas do sentido de novos formatos e ideais. A imaginação é a forma construtiva do pensamento que deve preceder qualquer forma de ação construtiva. Um construtor não pode construir uma estrutura de qualquer tipo se não tiver recebido as plantas do arquiteto, e o arquiteto deve gerar essas plantas em sua imaginação. Um grande empresário não pode construir uma empresa gigantesca que coordena centenas de empresas menores e milhares de funcionários e utiliza milhões de dólares de capital, se não tiver criado primeiro todo o sistema em sua imaginação. Os objetos do mundo material são como argila nas mãos do ceramista. É na mente mestra que as coisas reais são criadas, e é pelo uso da imaginação que o trabalho é feito. Para cultivar a imaginação, você deve exercitá-la. Exercícios são necessários para cultivar o músculo mental. Assim como o músculo físico, o músculo deve receber os nutrientes necessários ou não se desenvolverá. Não confunda imaginação com fantasia ou com aquela forma de devaneio a qual algumas pessoas se entregam. Devaneios são uma forma de dissipação mental que pode levar ao desastre mental. Imaginação construtiva significa trabalho mental, o que alguns consideram o tipo mais árduo de trabalho, mas ainda assim leva aos melhores resultados, pois todas as boas coisas da vida vêm até aqueles capazes de pensar, imaginar e transformar sonhos em realidade. Quando você estiver plenamente consciente de que a mente é o único princípio criativo, que é onipotente, onisciente e onipresente, e de que você pode entrar conscientemente em sintonia com essa onipotência, usando o seu poder de pensamento, terá dado um grande passo na direção certa. O passo seguinte é deixá-lo pronto para receber esse poder. Como esse poder é onipresente, deve estar dentro de você. Sabemos que isso é verdade porque todo o poder vem de dentro, mas deve ser desenvolvido, revelado, cultivado. Para tanto, devemos ser receptivos, e essa receptividade é adquirida da mesma forma que a força física, ou seja, por meio de exercícios. Deixa eu ver aqui, peraí. A lei da atração, certamente e sem dúvida fará com que cheguem até você as condições, o ambiente, as experiências de vida correspondentes à sua atitude mental habitual, característica e predominante. O que vale não é o que você pensa, uma vez quando está na igreja ou lendo um bom livro, mas a sua atitude mental predominante. Você não pode cultivar pensamentos fracos, prejudiciais e negativos durante 10 horas por dia e pensamentos fortes, positivos e criativos por 10 minutos e esperar que eles resultem em condições ótimas, poderosas e harmoniosas. O poder verdadeiro vem de dentro. Todo o poder que qualquer pessoa possa utilizar está dentro dela, só esperando vir à tona. Primeiro quando ela o reconhece e depois quando o confirma com seu
trabalhando esse poder em sua consciência até que a pessoa se torne una com ele. As pessoas dizem que desejam uma vida farta e de fato desejam, mas muitas acham que isso significa que se exercitam seus músculos ou respirarem de certo modo, ingerirem determinados alimentos preparados de um jeito específico, beberem tantos copos d'água em certa temperatura por dia, evitarem bebidas alcoólicas, alcançarão a vida farta que buscam. O resultado desses métodos é indiferente. No entanto, quando uma pessoa acorda para a verdade e confirma a sua unidade com toda a vida, descobre que tem a visão clara, o passo ágil, o vigor da juventude, percebe que descobriu a fonte de todo o poder. Todos os erros não passam de erros resultantes da ignorância. Adquirir o conhecimento e, consequentemente, poder é o que determina o crescimento e a evolução. Reconhecimento e demonstração de conhecimento constituem o poder, e esse poder é espiritual. E esse poder espiritual é aquele que está no cerne de todas as coisas, é a alma do universo. Esse conhecimento é resultado da capacidade humana de pensar. O pensamento é, portanto, a origem da evolução consciente dos seres humanos. Quando uma pessoa deixa de avançar em seus pensamentos e ideais, suas forças começam a desintegrar imediatamente, seu semblante registra gradualmente essa mudança de condições. Pessoas bem-sucedidas se focam em manter os ideais das condições que desejam realizar. Elas mantêm em mente o próximo passo necessário para alcançar o ideal que buscam. Os pensamentos são os materiais que usam em suas construções, e a imaginação é sua oficina mental. A mente é a força contínua que elas usam para garantir às pessoas e condições necessárias para construir sua estrutura de sucesso e imaginação. É a matriz em que todas as belas coisas são moldadas. Se você for fiel ao seu ideal, ouvirá o chamado quando todas as condições estiverem prontas para materializar os seus planos, e os resultados serão exatamente aqueles que você desejou. O ideal firmemente sustentado é o que predetermina e atrai as condições necessárias para a sua realização. É assim que você pode tecer um traje de espírito e poder na teia de toda a sua existência. É assim que você pode levar uma vida encantada, que estará para sempre protegida contra todo o mal. É assim que você pode se tornar uma força positiva que fará com que condições de opulência e harmonia sejam atraídas até você. Esse capítulo é bem maior, bem grandinho aqui. Essa é a influência que permeia gradualmente a consciência geral e é, em grande parte, responsável pelas condições de inquietação evidentes em todo lugar. Poucos sabem que o que vem são só os efeitos e entendem as causas que geram esses efeitos. Você sabe que o navio é tão grande e pesado quanto um arranha-céus de 20 andares. Você sabe que há centenas de homens prontos para realizar imediatamente suas tarefas designadas e que cada área é comandada por oficiais capazes, treinados e qualificados, que se mostraram competentes para controlar essa extraordinária máquina. Aqui vem falando sobre saber estar no controle. Vem falando de máquinas. Vem falando de representantes. A lei da gravidade específica de qualquer substância é o peso de qualquer volume dessa substância, comparado com um igual volume de água. A descoberta dessa lei revolucionou todo tipo de viagem, comércio e guerra no mar e tornou-se possível a existência de navios de guerra, porta-aviões e navios cruzeiro. Você achará exercícios desse tipo inestimáveis quando o pensamento é treinado para enxergar o que está sob a superfície? Tudo ganha um novo aspecto. O insignificante passa a ser significativo. O desinteressante passa a despertar interesse. As coisas que achávamos que não tinham importância passam a ser vistas como as únicas coisas realmente cruciais na existência. Peraí, ixi, não estou conseguindo abrir. Colou a página. Foi. Então, você precisa seguir isso, tá? Essa imagem mental. Essa semana,
Quero que você pegue um objeto e regresse até a origem dele. Veja do que ele realmente é feito. Se fizer isso, desenvolverá a imaginação, percepção, compreensão e sagacidade. Você adquire essa capacidade não pela observação superficial, mas por meio de uma observação analítica aguçada que revela o que está sob a superfície. Então, esse é o exercício dessa semana. Você vai criar uma imagem mental. Você vai imaginar um objeto, tá? Com todos os detalhes. Vou repetir o exercício. Quero que você pegue um objeto e regresse até a origem dele. Você vai pegar um objeto na sua mão e vai imaginar que você está colocando ele no lugar de onde você tirou. E você tem que ver esse objeto perfeitamente. Se você fizer isso, desenvolverá imaginação, percepção, compreensão e sagacidade. Então, você tem que observar o objeto muito bem. Você vai pegar ele, você vai conseguir tentar movimentar ele na sua imaginação, na sua imagem mental. Esse é o exercício dessa semana, tá? Trabalhar a imaginação, o movimentar da imaginação. Você imagina, você fecha os olhos, imagina a caneta, imagina você colocando ela lá, trazendo ela para cá, levando de um lado para o outro, sentindo o objeto, imagina sentindo o objeto na mão, imagina todos os detalhes, você caminhando até onde você for colocar. Então, criar um filme completo, com o máximo de detalhes possíveis. Essa é a lição dessa semana. Tá? E você pratica por uma semana. Cada lição é praticada por uma semana para você assimilar, para você aprender, para você interiorizar aquela lição. Porque aquilo tem que se tornar algo natural seu. Facilidade de fazer isso. Isso tem que se tornar algo fácil para você, simples e rápido de fazer. E você só vai conseguir essa facilidade, né, na execução repetindo, através da repetição. Então já se inscreve nesse canal se gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like. E a gente se vê aqui, a gente está fazendo a leitura de 2 livros. Temos esse aqui só é uma vez por semana, porque a lição é uma lição por semana. Eu dei uma atrasada aí uns dias, então, né, essas últimas aí não bateu certinho uma semana, mas agora tô voltando, organizando de novo, então uma lição por semana para você alcançar a vida que você deseja. E a gente está também com a outra leitura do outro livro, Você Pode Curar a Sua Vida. Nele ele trabalha muito a questão emocional, mental, para você também resolver questões dentro de você que te impedem de alcançar o sucesso, a felicidade, a vida leve, a vida boa que você deseja. Então se inscreve nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de leitura, se você gosta de leitura comentada. Esses livros aqui são os livros mais densos, eu quero trazer outros também. Então, muito conhecimento compartilhado aqui com você. Já se inscreve, deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.